Fala, turma da Fusaca, beleza? Você está no canal O Vasco é Nosso. Eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de a gente começar esse vídeo aqui que a gente vai estar falando aí, né, do pagamento da 777 fez para uma empresa clandestina. Vamos estar falando também de Jorge Salgado, envolvidíssimo nessa polêmica, né? Já conto para vocês aí mais detalhes disso aí. A SEDAI que está cobrando o Vasco cerca de 10 milhões de reais. A SEDAI está cobrando do Vasco. Vamos estar falando de uma família que emocionou os torcedores vascaínos da última partida. Foi lá conhecer o CT. O Verratti, né? Vou falar de Verratti, vou falar do jogo de hoje, obviamente. Coutinho, enfim. Tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então, antes da gente começar, eu peço para você deixar aquele dedão no like aí, que ajuda a gente demais, ajuda esse conteúdo chegar a mais vascaínos. Se inscreva no canal também, ativa o sininho para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para os vascaínos e que possa chegar aí a mais vascaínos também. Peço que você também comente, né, a sua opinião, é muito importante para a gente aqui no canal. Então me fala aí de onde você é, de onde você assiste esse vídeo, enfim, comenta o conteúdo do vídeo também, pra gente ir trocando uma ideia aqui nos comentários também, beleza? Então, mais uma vez eu peço a você, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e vambora as notícias aí que é o que nos interessa. Antes da gente começar a notícia, né, vamos começar com a notícia do canal, né, agradecer a vocês aí que a gente bateu a marca aí de 8 mil inscritos aqui no canal O Vasco é Nosso. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, a você que compartilha os nossos vídeos, a você que comenta, a você que dá sua opinião, a você que curte, enfim. Muito obrigado, chegamos à marca de 8 mil inscritos aí, né? Isso prova que o nosso trabalho vem tendo um crescimento muito bacana, né, nesses últimos tempos aí, né? Então eu peço que você continue aí acompanhando os vídeos, comenta, pode criticar, pode falar bem, pode fazer o que você quiser, né? Aqui a gente tá aqui para ouvir a voz de vocês. Então aqui o meu muito obrigado a vocês, muito feliz nessa marca, né? E vamos seguir em frente aí, que a intenção é sempre trazer aqui pré-jogo, pós-jogo, vamos falar muito de Vasco, notícia, enfim, né? A gente vai estar sempre falando de Vasco aqui no canal, beleza? Então muitíssimo obrigado, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos embora aí, vamos falar do nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza? Então vamos começar com essa polêmica aí que essa história, essa novela que nunca acaba, né? Vasco e 77 partes, né? Vasco pagou aí, fez um pagamento suspeito realizado aí, né, para a empresa em Blumenau, né, Santa Catarina. E curiosamente, essa empresa ela está ligada a ninguém mais, nada menos, ao irmão de Boris Johnson, né? A galera lá da Inglaterra, né, tá envolvido nisso aí também. Max Johnson, irmão do Boris Johnson, né, primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro lá do Reino Unido, né, ele tem uma empresa que é casado com a modelo brasileira, que eu esqueci o nome que agora, ela é de Manaus, né, mas enfim, ele tinha uma empresa, abriu a empresa há pouco tempo, recebeu esse pagamento e logo 4 meses depois zerou a empresa, né, fechou a empresa e foi embora. PQP, né? Se é que vocês me entendem, né, cara? Porque, caraca, vou te falar que é difícil, né? Enfim, comecei a ler um pouco a história, entender um pouco a história para saber, poder passar para vocês. Cheguei na conclusão de que lavaram dinheiro do Vasco. É isso que aconteceu, né? Eu acho que é bem por aí, né? Quem é responsável por isso, a gente não sabe, né? A gente não sabe ainda muito bem quem tá por trás disso. Só que é o seguinte, quem estava na frente conduzindo essa operação era o Jorge Salgado, né? Jorge Salgado que pode, se comprovado algo contra ele, né? Ele pode ser expulso aí do quadro de sócio do Vasco. Corre um seríssimo risco aí de ser expulso do quadro social do Vasco, né? E esse pagamento suspeito foi feito aí mais ou menos aí a 775 mil, né? E o balanço foi meio forjado, enfim. É uma bagunça atrás da outra, bem estilo Brasil mesmo, se é que vocês me entendem, né? Então, assim, a comissão, né, que apurou aí a venda da SAF do Vasco, identificou isso, né? Tá passando, tá tocando esse assunto um pouco para frente, tá fazendo com que as pessoas se mexam e pode
encontrar pessoas aí a serem punidas. Eu, particularmente, independente se for Salgado, se for Beltrano, se for fulano, enfim, não quero muito saber, não. Quero que as pessoas sejam punidas, né? E só tirar do quadro de sócio é muito pouco o que eles fizeram com o Vasco. É muito pouco, né? E hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente da SAF. Já era contrário à SAF antes e hoje muito mais, né? Hoje eu vejo que o Vasco não precisa ser vendido realmente. Precisa de pessoas honestas a tocarem o clube. É isso que o Vasco precisa, né? A gente está vendo o resultado agora com o Pedrinho. Mas enfim, esse processo está rolando, né? Pode dar ruim aí, muito ruim para o seu Salgado e para sua cúpula ali toda, né? Pode dar muito ruim ali para todo mundo que esteve envolvido dentro dessa, dessa, dessa operação, a galera que leu o contrato, enfim, isso vai sobrar para muita gente, a gente vai saber, né? Vamos esperar as cenas do próximo capítulo ali para entender mais ou menos como que vai se tocar, como que vai entender aí daqui para frente, né? Vamos esperar para ver, né? Falando em dívida, né? Ainda em dinheiro, né? O SEDAI cobra do Vasco cerca de 10 milhões de reais. Lembra aquela história, né, que o Vasco fez o gato lá e os presidentes que passaram antes deixaram esse gato rolando lá e vida que segue, bem Brasil mesmo, né? Então, o Pedrinho foi lá, reconheceu a dívida, mas reconheceu uma dívida de 6 milhões de reais e algumas coisas para frente aí, né? 3 milhões a menos do que a SEDAI está cobrando do Vasco, né? Enfim, né? Um dinheiro aí que o Vasco está tentando negociar, né? Já que está em recuperação judicial, ela também entrou nessa demanda. Então a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Mas a, a, a SEDAI acionou a justiça aí, está cobrando cerca de quase 10 milhões de reais aí do Vasco, né? O Vasco que tinha reconhecido uma dívida, como eu falei para vocês, cerca de 6 milhões, e vai estar discutindo essa dívida aí na justiça juntamente com a SEDAI, né? Rapaziada, vamos falar de notícia boa agora, daqui pra frente, pra gente ficar de boa, pra deixar essa parte ruim pra trás e falar de notícia boa, né? A família que emocionou aí os torcedores do Vasco no Maracanã na última partida contra o Fluminense, visitou o CT Moacir Barbosa, né? É, o Vasco, graças a Deus, tem essa cultura, né, de trazer bem a sua torcida para dentro do clube. Eu acho que isso é importantíssimo, né? E ficou bacana ali, né? O senhor Eduardo, a filha Eduarda e o sobrinho Giovanni, né? Conheceu ali os jogadores, conheceu o Coutinho, conheceu o Verratti, Rayan, enfim, foi muito bacana. Eu vi o vídeo, né? O vídeo tá de emocionar. Vou deixar esse link do vídeo abaixo, né, na descrição aqui desse vídeo, você ir lá acompanhar. Vale muito a pena ver esse vídeo lá. Eu fiquei muito feliz por essa família que conseguiu conhecer lá o CT do nosso gigantesco e os jogadores também. Foi muito bacana. O Vasco mais uma vez dando aula aí de como tratar as famílias, como tratar as crianças, enfim, é muito bacana. Vamos falar de Pablo Verratti. Verratti, né, que teve aí uma entrevista com o Romário há pouco tempo, né, e assim, de cara com cara, né, realmente era de cara com cara que o Romário é o cara, né, a gente sabe disso, né, e a filha dele, né, Daniele Favato, ela fez ali um bate-pronto com o Verratti listou aí alguns jogadores, melhores atacantes, né, por característica. Não vou deixar passando para vocês aqui, para vocês verem como é que foi. Achei legal. Quero saber da sua opinião, o que você acha dessa lista que o Verratti deixou aí, segundo as características, beleza? Atacante perfeito com Verratti. Velocidade, Mbappé, finalização, Lewandowski. drible, Tem que ser atacante, Coutinho. cabeceio. Pode botar você. E pra fechar, pênalti. Quem? E aí, galera, gostou? Já pensou um atacante aí com a velocidade do Mbappé, finalização do Lewandowski, o drible do Coutinho, cabeceio do Verratti, bater pênalti que nem o Harry Kane? Porra, seria uma máquina, né? Seria uma máquina, né? Foi essa aí a opinião do Verratti, segundo as características de cada um, né? É o atacante perfeito para ele aí, com essas qualidades aí que foi colocado pela Daniela Favata. Acho que ficou bem bacana. E você, o que você acha? Qual que seria o seu atacante perfeito, né? Fala aí pra gente aí, deixa nos comentários aí também.
beleza? Galera, vamos falar agora de Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho, como a gente está vendo aí, né? Ele até flutuando aí nessa foto que vocês estão vendo aí, né? O Coutinho, ele pode ter aí uma temporada com mais jogos na carreira, né? Em 2020, em 2025, né? Aos 33 anos, ele está caminhando para que isso aconteça, né? E olha como é que as coisas são, né? O Coutinho chegou há mais ou menos, acho que um ano atrás, um ano e meio atrás, eu acho, né? E como é que ele foi melhorando, melhorando. Hoje em dia ele é o Coutinho que a gente gosta de ver no Vasco. É o Coutinho que a gente gosta de ver jogando com a camisa do Vasco, né? Então, assim, vem tendo bons jogos com a camisa do Vasco, vem ali fazendo boas temporadas ali, vem tendo uma sequência de jogos sem machucar. Tá certo que vem saindo um pouco, um jogo ou outro ele sai, mas é um cara que a gente tá vendo que tá desfilando, tá jogando de terno, né? É o nosso Felipe Coutinho, né? Eu sou muito fã do Coutinho, né? E pra mim, Coutinho é melhor que Neymar, disparado. Apesar de ser muito fã do Neymar também, mas pra mim é o Coutinho, não tenho muito o que dizer, né? E o Coutinho pode bater essa meta aí de, de jogos, né? Pode ter aí os jogos com a temporada com mais jogos aí na carreira em 2025, né? Tomara que chegue, né? E eu acredito que vai chegar, né? Porque faltou preparação, ele foi se preparando aos poucos para chegar nesse fino da bola que ele está jogando agora e merecidíssimo, né? E quem sabe aí sendo campeão da Copa do Brasil pelo Vasco. Eu tô aqui esperando muito que esse momento aconteça, né? Enfim, vamos falar agora de Campeonato Carioca, galera. Campeonato Carioca que já tem data para começar, né? Vai começar no dia 14 de janeiro de 2026. O Campeonato Carioca ele tá ali. É mais ou menos a data que o Campeonato Carioca começa mesmo. É que o brasileiro também vai começar em janeiro. Vai ficar um pouco mais longo, né? Por conta da Copa do Mundo do ano que vem, né? Mas enfim, Campeonato Carioca um pouco reduzido, né? Vai ter ali 10 datas, né? 11 datas aí, mais ou menos, né? Vai ter ali as quartas de finais 14 e 15 de fevereiro, as semifinais 21 e 22 e a final dia 7 e dia 8 de março, né? Então, assim, semifinais 22 ou 21 de fevereiro, perdão, e o segundo jogo da semifinal em 28 e 1º de março. 1º de março é meu aniversário, quem sabe o Vasco me dá um presente aí, eliminando a mulambada, né? E depois 7 e 8 de março, 7 ou 8 de março, na verdade, a final em jogo único também, né? Enfim, Carioca que tomou essa nova moldura aí. Eu particularmente gostei, até porque, cara, o Carioca já foi, acho que a gente precisa, se a gente não melhorar o campeonato, acaba com ele. Eu acho que é melhor você acabar o campeonato desse jeito do que a gente ficar carregando o campeonato ruim do jeito que estava. Eu acho que assim vai ficar um pouco melhor, né? O campeonato carioca aí estendendo a quase 3 meses. Aí, acho que vai ficar bom dessa forma, né? Menos as datas, mais jogos decisivos, que é importante para que o pessoal acompanhe. Enfim, acho que ficou bom dessa forma. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, galera. O Campeonato Brasileiro, o Vasco entra hoje, né, contra o Red Bull Bragantino, né? Mas antes desse jogo do Red Bull Bragantino já teve alguns jogos do Campeonato Brasileiro e eu vou estar passando para vocês aqui os jogos que já aconteceram, né, nessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, de 2025, né? Na Arena, na MRV, né, Arena do Galo, 1-0 o Galo em cima do Ceará. O Corinthians venceu o Vitória no Barradão por 1-0. O Fluminense venceu o Inter por 1-0 no Maracanã. Pô, o Inter tá com a nhaca do caramba em cima do Fluminense, né, cara? Não ganha do Fluminense pra nada, né? Mas pode deixar que a gente bate nele pra vocês. Relaxa. O Mirassol venceu o Sport na Ilha do Retiro. Cara, que campeonato do Mirassol. Topzera, né? A mulambada perdeu, né? O Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1-0 no Castelão, né? Se o Palmeiras ganhar hoje, babou o Campeonato Brasileiro, hein? Enfim, até o momento desse vídeo aqui ainda tá jogando São Paulo e Bahia. O São Paulo tá vencendo por 2-0, né? E hoje, né? Vai acontecer o seguinte: Botafogo e Santos no Newton Santos, na Arena do Grêmio, Grêmio e Juventude.
No Cícero de Souza Marques, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, o nosso Vascudo para cima do Red Bull Bragantino. E para finalizar a noite, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque, vencendo, vai ficar tudo lindo para todo mundo, né? Vasco e Palmeiras vencendo, fica lindo a rodada, né? E com isso, né, o Campeonato Brasileiro tem a seguinte classificação. O Palmeiras com 61 pontos, acompanhado do Flamengo, né, em segundo lugar. Em terceiro lugar tem o Cruzeiro com 56 pontos. E depois Mirassol com 55, fechando o G4 do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação tem o Bahia com 49 pontos. Botafogo com 46. Na sétima colocação o Fluminense com 44. São Paulo com essa vitória subiu a 41. O Vasco, se vencer, passa o São Paulo novamente. Encosta de novo o Fluminense com seus 39 pontos, né? Tem 39 pontos, vai a 42, né? Consegue passar ali o São Paulo e encostar mais no Fluminense, né? O Corinthians, com essa vitória de ontem, chegou e venceu, né, por 1-0 e está aí com 39 pontos também. Red Bull Bragantino, adversário do Vasco de hoje, né, está com 36 pontos. O Galo está com 36 pontos com essa vitória de ontem também, né? O Grêmio com 36 pontos. E depois vem o Ceará com 35, Internacional com 35, Santos com 31 e Vitória com 31 pontos. Ou seja, o Corinthians deu uma moral para o Santos gigantesca aí, né? Se o Santos conseguir pelo menos um empate, abre um pouco mais de pontos da zona de rebaixamento. Abrindo a zona de rebaixamento tem o Vitória, que com os mesmos 31 pontos do Santos, né? O Fortaleza com 27 pontos. O Juventude com 26 pontos e o Sport com 17 pontos, aí praticamente rebaixado aí já o Sport, né? Quem sabe nas próximas rodadas isso possa vir a se confirmar, né? Essa é a tabela e os resultados até o momento do Campeonato Brasileiro, até o momento desse vídeo aqui, né? E hoje, né? Hoje o Vasco pega o Red Bull Bragantino lá em São Paulo, né? Jogo que vai passar somente no Premiere, né? Então você que quer assistir o jogo, né, partiu o Premiere, galera aqui do Rio, né, pode ir pro Candinho, vai ter um telão lá pra rapaziada, enfim, que quer assistir em casa também assiste em casa. Áudio, né, a gente pode ver, escutar aí pela Vasco TV e também pelas rádios, né, mas a TV fechada para todo o Brasil aí, a Premiere vai estar para todo o Brasil aí, para todo mundo que quiser assistir o jogo, né? E com isso o Vasco também já deixou aí, já divulgou a lista de relacionados para essa partida de hoje, né? O Vasco que tem aí o desfalque do Ryan. O Ryan não foi selecionado para essa partida de hoje, estava com dores, né? Saiu com dores na última partida contra o Fluminense e foi poupado aí dessa partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. Quem foi relacionado para essa partida, Diego? Vamos lá, que eu vou passar para vocês aqui agora. Andrés Gomes, Barros, Coutinho, Cuesta, Daniel Fusato, David, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. Essa foi a galera que foi selecionada para essa partida de hoje. Hoje a gente não vai ter o Diniz à beira do campo, né? Os seus auxiliares vão estar ali acompanhando o Vasco de perto hoje, porque o Diniz tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, acabou que ele não vai conseguir estar à frente da equipe na partida de hoje. Então seus auxiliares vão estar cobrindo o Diniz nessa partida de hoje. Porém, o Diniz fez questão de ir com a equipe para São Paulo para poder enfrentar o Red Bull Bragantino. A equipe já está em Atibaia, né? Chegou ontem à tarde, né? Foi ontem à tarde para Atibaia e já está lá esperando a hora do jogo para poder hotel, enfim, fazer aquele ritual de sempre que é feito em todos os jogos. Então, com isso, né, o Vasco vem para buscar essa vitória contra o Red Bull Bragantino, vitória importantíssima que recoloca a gente na 8ª colocação
e além de recolocar a gente na 8ª colocação, a gente aproxima um pouco mais do Fluminense, começa a pensar um pouco mais acima na tabela, que é o que todo mundo quer, né? Do Vasco quer. E agora, graças a Deus, a gente tem um presidente que não fala em contra rebaixamento, ele fala de Libertadores, ele fala de brigar lá em cima, ele fala do Vasco estar sempre lá em cima. Eu acho que isso que faltava pro Vasco. A galera que chegava no Vasco chegava com esse negócio de, vamos fazer aqui para não cair. E isso tava arrebentando com a vida da gente, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um cara que pensa lá em cima, e esse cara, né, o Pedrinho, precisa ser aplaudido aí. Tô vendo pouca gente pedindo desculpa para ele por tudo que já falou sobre o Pedrinho, mas enfim, isso é outro assunto. Vamos falar da partida de hoje. Fernando Diniz terminou a preparação, né, para a partida de hoje contra o Fluminense, e pode ser que venha com a seguinte equipe: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Hugo Moura ou Tietê, um dos dois. Hugo Moura que volta de suspensão, né? O Hugo Moura não estava suspenso contra o Fluminense, acabou voltando agora. E o Felipe Coutinho. Andrés Gomes, Nuno Moreira e Verratti, né? Muito provável que vai estar no lugar do Ryan, que não viajou com a delegação, né? Esse é o time que o Fernando Diniz, né, vai colocar a campo, deve colocar a campo contra o Red Bull Bragantino, para poder buscar essa vitória lá em Bragança Paulista, que seria interessantíssimo para a gente essa vitória, mais essa vitória fora de casa, né? O Red Bull Bragantino na contramão do Vasco pode vir aí com Cleiton, José Furtado, Pedro Henrique ou Gustavo Marques, Alex Vinícius e Valderlan, Gabriel, Eric Ramírez, John, Iago Linkitana, Lucas Barbosa e Thiago Bordas, né? Esse é o time do técnico Fernando Seabra, que deve enfrentar o Vasco hoje. Enfim, galera, chegamos ao final do vídeo, né? Peço a você deixar o like, né? Compartilhar, comentar. Comenta aí para mim, você que chegou até agora no final desse vídeo, quanto que você acha que o Vasco vai estar vencendo hoje a partida. 1-0 para mim, 0-0, eu quero a vitória, não vou chutar placar. Eu quero a vitória. Tomara que o Vasco vença hoje e a gente consiga subir um pouco mais na tabela. O que vocês acham aí, beleza? Comenta pra mim, vê o que você mais gostou do vídeo, comenta, compartilha. Mais uma vez, muito obrigado pelos 8.000 inscritos. Fico muito feliz e que a gente continue a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Vasco, valeu!